noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Eu vou para casa, vou dormir. Agora eu preciso ver o que é que você está Estou com. pensando que adultecer é moleza. Você está falando de episódios, assim, às vezes a gente está lembrando desses episódios, está contando, porque, pensa, você tem um episódio de angústia lá que você descreveu no seu esboço, né, naquelas 30 perguntas, depois você fez de novo aquelas 30, respondeu de novo aquelas 30 perguntas com o entendimento do que são os afetos, do que é sentimento, do que são as emoções, e conseguiu meio que traçar uma hipótese de qual sistema afetivo a gente está falando. Que lugar a gente está falando que não foi contemplado da forma adequada, de qual sistema afetivo a gente está falando que, de repente, te gera as sensações que você está sentindo. Quando você está falando para mim assim, puxa, Leila, tá difícil de eu lembrar os episódios, mistura-se muito as sensações. Vai misturar, claro que vai misturar o que, quando você lembrar e for retroceder, é como se fosse um abismo em camadas mesmo. E eu vou voltando as minhas histórias para tentar lembrar quando foi que eu senti aquilo antes e antes. E a gente fica revisitando as nossas histórias, a gente fica revisitando as nossas memórias. O que está tão difícil de digerir? O que está entalado aí que quer sair e que não sai? Entendeu? Já saiu, minha filha. O seu terminato disse que queria gravar. Eu tenho história. E está pensando o quê? Tem E aí, o que história. acontece? Como está gravando, né? Voltando, né? De domingo para segunda, estava bem. E aí, do nada, de madrugada, me deu uma ânsia de vômito. Fui ao banheiro, não consegui vomitar. E aí fiquei com aquela ânsia de vômito, aí consegui dar uma descansada, acordei, não estava me sentindo bem, eu comecei a sentir dor no corpo, assim, aquela moleza no corpo. E aí, não, aí fui trabalhar, era o Jogo do Brasil, eu acho, alguma coisa assim. E aí, quando eu voltei para casa, eu fui descansar. Quando eu acordei febril, não acordei legal, aí eu resolvi ir para a farmácia, digo, vou atrás de alguma coisa para essa ânsia, para essa febre. Comprei um remédio lá que eu não vou fazer fazendo propaganda para ele, se não estão me pagando. E aí, na hora que eu tomei o vômito, na hora, juro para vocês, não deu assim 20 segundos. Me veio assim um negócio. Não deu nem tempo de chegar no banheiro. Quando eu olho para aquilo ali no chão, sério, aquilo ali estava muito estranho, porque aquilo ali não foi algo de comida que eu comi. Aquilo ali, para mim, a cena que eu vi ali, eu não vou descrever para não ficar asqueroso aqui, né? Mas aquilo ali foi um processo de limpeza muito profundo que já estava ali, ó. Acontece. Estava tão profundo que aquilo ali estava impregnado em mim. Já estava fazendo parte há muito tempo de mim e limpou. Muito Porque, bem. assim, além do adultecer, eu estou fazendo outras práticas. E aí eu fiz uma que eu acho que foi isso que deu, que veio com tudo. Mas, assim, eu coloquei tudo para fora. Isso na segunda-feira. Ontem eu ainda estava mais ou menos assim, hoje eu já amanheci melhor. E aí, o que aconteceu? Eu disse, eu vou lá. Aí eu trabalhei hoje normal e fui lá para a praça. Eu digo, se eu desmaiar lá no meio da praça, tô nem aí, pois eu vou correr. Gente, eu corri 30 minutos. Fazia desde abril que eu não estou fazendo uma atividade física. Muito bem. Olha só, e hoje a gente vai falar de culpa. E aí a minha pergunta é, depois de tudo, eu acho que eu mereço uma resposta, né? Depois desse relato lindo, que eu estou me permitindo mesmo, gente, pelo amor de Deus, né? Ok? O que que quer dizer? Porque assim, eu sei que a questão de colocar para fora é algo que você não digeriu. Isso é óbvio, né? Agora, o quê? O que que tem relacionado ao amarelo? A gente está falando de fígado, né? A gente está falando de bile, a gente está falando de raiva.
Ah, tá tudo relacionado àquele primeiro sentimento que eu falei, né? Da raiva, né? Hum, tá, entendi. Entendeu? Ah, então fez a limpeza, tomara, né? Agora que deu, né? Por isso que vinha também a sensação de nojo, né? Porque eu estava sentindo um nojo e não estava entendendo do que era, achava até que era um encosto. E não estava entendendo o que. Eu É para vejo, ficar assim, engraçado. Eu tô falando que é para digerir ficar essa raiva. engraçado, é para tirar o peso, né? Só para dar uma gracinha mesmo. Às Mas eu vezes, estava sentindo uma sensação de nojo. digerir a raiva, entrar em contato com essa raiva, entrar em contato com todas essas noções, né? Todas essas emoções e sentimentos, com uma perspectiva diferente, entendendo como eu introjetei as minhas respostas, como eu introjetei aquilo que eu aprendi, o que é automático hoje na minha vida e né? O que acontece no automático hoje. E eu estou jogando muita informação para vocês. E estou pedindo para que vocês olhem atentamente com uma lupa bem grande para tudo isso. E contem, escrevam, e façam os episódios para que dentro dessas histórias a gente consiga identificar os afetos que precisam ser contemplados. Aonde é que eu preciso me focar para ter uma resposta melhor? Hoje a gente vai falar da culpa. E culpa tem muito a ver com simbiose. Culpa está diretamente relacionado à simbiose. Quanto mais culpa eu tenho, mais forte é a relação simbiótica. Tudo bem? Então, toda vez que vocês pensarem em culpa, pensem em relação simbiótica. Para os consteladores, tá? Para os consteladores, a gente vai olhar muito triangulação e, né? Porque tem muito a ver com as questões dentro da constelação, com a triangulação e com tamanhos sistêmicos, tamanhos errados. Mas culpa e simbiose estão diretamente relacionados, muito relacionados. Hoje eu quero falar duas coisas com vocês. Eu quero falar com vocês sobre culpa e quero falar com vocês sobre depressão. Mas primeiro, vamos definir o que é culpa? Né? Culpa é esse sentimento de culpa. O que é esse sentimento de culpa? O que é esse sentimento de culpa? Que é um sentimento. E ao contrário dos nossos afetos, que os nossos afetos eles estão ligados às nossas necessidades emocionais, mas a culpa não é um deles. A culpa é um sentimento. Lembra que eu falei que os sentimentos, elas são leituras que a gente faz a partir dos nossos desvios homeostáticos? Lembram daquela aula? São interpretações, que essas interpretações, elas têm uma mediação cultural, elas têm uma mediação do ambiente, elas são muito variáveis em função do lugar que você está, do histórico, da tua família, tudo mais. Então, os sentimentos são essas interpretações, mas eles têm base nos nossos afetos. E a culpa, ela é um sinal muito importante para a gente. Muito importante. Lembra, a culpa ela tem a ver muito com a simbiose. A ideia é que a gente passe do amor incondicional. Lembra que eu falei na última aula do amor incondicional, que quando o bebê nasce, a mãe existe um vínculo, eu chamo de conluio neurótico. A mãe precisa cuidar, ela sente essa necessidade de cuidar, né? E o filho, ele precisa e tem essa necessidade de ser amado. Então, junta a fome com a vontade de comer. Essa simbiose, esse vínculo, esse amor incondicional, ele é normal, ele é natural que aconteça entre a mamãe e o bebê. É um amor incondicional, entendeu? Incondicional. A gente vem no mundo e recebe tudo que a gente precisa.
Imagina o bebê, independente do que o bebê faça, o bebê pode chorar, pode berrar, pode gorfar na boca do pai, pode fazer xixi na roupa da mãe, ele pode tudo, tá tudo certo. A gente vai continuar sendo amado e a gente vai continuar recebendo aquilo que a gente precisa, sendo bebê. Certo? Quando a gente é bebê, tudo é liberado, tudo é lindo, tudo é fofo, né? Ai, que bonitinho. Bebê, bebê, bebê. A partir daí, mais cedo ou mais tarde, 6 meses, 2 anos, enfim, em algum momento, ou em alguns momentos do seu percurso, o amor vai deixar de ser incondicional. O amor incondicional vai deixar de existir. O amor ele vai passar a ser condicionado a alguma coisa. O amor vai ser condicionado a alguns protocolos que você tem que seguir, alguns comportamentos que você pode ou não pode ter. Então você vai pensar assim, se eu fiz assim, se eu fizer assim vai dar errado, mas se eu fizer assado vai dar bom. E a gente começa a pensar nas figuras do ideal do eu. A gente começa a pensar na nossa inadequação. O ideal do eu é tudo aquilo que eu teria que ser, né? Tudo aquilo que eu teria que ser para ser amado. Tudo aquilo que eu tenho que ser para sustentar esse amor, que agora não é mais incondicional. Que agora ele é condicionado a alguma coisa. É ilusão achar que a gente vai ter amor incondicional a vida toda. É irreal, é fantasia. E muito, gente, eu recebo muita gente, assim, na clínica, que fala, assim, dessa necessidade do... Ele tinha que me amar, porque ele é meu marido, e ele tinha que aceitar, e papapá, e as historinhas, e as explicações, e quando você fala que o amor não não é incondicional, não existe amor incondicional entre adultos que se relacionam. O amor é condicionado a alguma coisa. Podem se chocar, mas ele é condicionado. E a inadequação são os meus traços que explicam, que justificam por que eu não sou amada mais daquele jeito que eu era. A inadequação, ela tem a ver com a hipótese que a gente faz do porquê eu não sou mais amado incondicionalmente. E essa hipótese, ela tem tudo a ver com a culpa. O sentimento de culpa, quando acontece na vida adulta, e eu digo, né, que a culpa ela é um excelente sinal para a gente. A culpa ela é um indicativo do que a gente está fazendo alguma coisa que esteja burlando a minha hipótese, aquilo que eu constituí, a minha hipótese infantil, do que a gente não deveria fazer. Se eu quiser continuar sendo amado. Então, toda vez que eu me desvio homeostaticamente daquilo, eu sinto culpa. Toda vez que eu me afasto disso, eu vou sentir culpa. Essa hipótese ela é estúpida? Muito estúpida. Por quê? Porque é natural que a gente deixe de ser amado incondicionalmente. E é assim que funciona a vida. É realmente assim que funciona a vida. Não tem outro jeito. Então, pensa, você constituiu a sua hipótese, né? De que eu preciso ser amado incondicionalmente, continuar sendo amado incondicionalmente. Isso tem muito a ver com narcisismo, né? Com narcisismo primário, onde o centro do mundo é você. Você acha que você é o centro do mundo. Você se entende como centro do mundo. E, ao mesmo tempo, as coisas não são do jeito que você gostaria, as coisas não são do jeito que você precisava que elas fossem, na hora que você queria que elas fossem, como você gostaria que elas fossem. E aí você constitui essas hipóteses de culpa. Tem a ver com o momento que você desvia das regras que você mesmo criou para você. Às vezes, tem um amparo muito direto, tem uma ligação muito direta com o que você ouviu, com o que te disseram,
com o que tinha que ser, às vezes é a sua criação. E muitas vezes é uma criação livre, uma criação livre da sua própria cabeça, que pode ser um pouco mais fantasiosa, ou às vezes não. E isso, você faz isso para explicar o fim do amor incondicional. E quando você desvia dessa condução padrão, formal, que você tem que seguir, adivinha o que você sente? Culpa. Então, pensa que a culpa é um sinal do desvio da sua hipótese. Isso é interessante para a gente, por quê? Quando você tem um sinal de culpa, a gente consegue se aproximar dessa hipótese com mais facilidade. A gente consegue fazer uma inferência sobre essa hipótese, a gente consegue pesquisar a sua hipótese, a gente consegue ter alguma resposta dessa hipótese, e essa hipótese é fundamental para a nossa pesquisa, porque é ela que gera muitos campos de sofrimento para a gente. É um automatismo que está funcionando na gente, é um aprendizado automático. Leila, Oi. nesse sentido aí, entra naquela máxima, né? Que a mente mente, né? Porque isso aí é tudo ilusão, né? Sim. E é um automatismo, entendeu? É um mecanismo de defesa. Você acostuma a sofrer, né? Porque você que gera o sofrimento sozinho, né? Uhum. Isso é um autoabuso, né? Sim, mas você percebe que como é um mecanismo de defesa e você sente culpa porque você, de alguma forma, sente que você não vai ser mais amado, você volta para aquele padrão, você volta, o teu desvio volta, entendeu? As pessoas não têm essa consciência, Gil. As pessoas não têm a menor consciência do que gera sofrimento na vida delas. E como esse sofrimento, ele é automatizado. E percebe que o que está funcionando na gente é o automatismo. É esse aprendizado automático, que implica na não satisfação de uma série de necessidades que a gente tem. E como não é um conteúdo, como não é episódico, não é uma coisa que você lembra, ele é automático, a gente não consegue compreender muito bem esse enunciado. A gente não consegue compreender muito bem essa hipótese. A gente tem que fazer uma inferência sobre a culpa. E, assim, a culpa, ela é um bom caminho para a gente pesquisar, ela é um bom caminho para a gente olhar. Quando a culpa aparece, você pode falar assim, tem coisa aí. Posso olhar que eu vou achar coisa aí. Então, fazendo um resumo da culpa, seria um desvio dessa conduta do que é necessário fazer para que eu seja amado incondicionalmente. Então, toda vez que eu me afasto do vínculo simbiótico, eu sinto culpa. Só que não é só assim que funciona, porque você vai deixar de ser amado. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento, você vai deixar de ser amado incondicionalmente. Porque é assim, gente, que o mundo funciona. É natural que seja assim. E isso, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Só para eu, assim, a título de exemplo, para ver se eu entendi essa questão do vínculo simbiótico e a culpa, tá? Por exemplo, muito tempo atrás, quando eu morava com a minha mãe, quando eu comecei a fazer dinheiro, né, que eu comecei a ganhar dinheiro, e eu comecei a ter uma vida diferente dela, que ela não teve, aí o que aconteceu? Me gerava culpa viajar, então aquilo ali quer dizer que se eu viajasse, ela iria deixar de me amar. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Isso tem sentido, então. Porque gerava mesmo isso. Vai gerar muito, e a gente sente muita culpa, e a gente sente muita culpa. Só que pensa, Gil, isso vai depender do que você faz ou deixa de fazer. Sabe assim, não é isso que vai fazer com que as pessoas deixem de te amar incondicionalmente. Você vai deixar de ser amado incondicionalmente, porque esse tipo de amor, ele só faz sentido quando você
precisa desse cuidado, eu preciso ser amado, eu preciso que alguém cuide de mim, e alguém tem essa necessidade de cuidar. Entendi. Então, na verdade, é uma postura infantilizada. Na verdade, quando você sente essa culpa, na verdade, é o neném que está se sentindo culpado porque queria que mamãe continuasse amando da mesma forma. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Só que se a gente for olhar assim, fica feio a gente falar isso. Fica feio. Não é que todo mundo vai sentir culpa. Só que quanto maior o vínculo simbiótico com a mãe, maior a culpa, porque fica mais difícil eu me afastar. E aí, o que acontece? Eu me afasto, né? Não vai ter vínculo simbiótico com a mãe a vida toda, e aí eu vou me afastar dela, tudo bem? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou para o mundo, que nem eu falei na última aula, querendo esse mesmo amor incondicional. Eu quero esse vínculo simbiótico com meu namorado, com meu marido, com Entendi. alguém. Ou seja, aquilo que eu E tinha vai dar visto em casa, errado. eu quero na rua. Não existe isso, né? Vai dar muito errado, porque quando a gente cresce, as polaridades mudam. E as necessidades de cada um também vão mudar. Então, a gente não tem controle do fim do amor incondicional. Ele vai acontecer. Anotem aí, grifem. O amor incondicional, ele tem tempo de duração. E eu Coloca vejo até em muitas mães, verdade. se culpando muito, se julgando muito, se martirizando porque estão querendo buscar. Eu vou falar sobre isso, mas porque eu preciso buscar outras coisas, outros interesses, só que eu me sinto muito culpada de não ficar ali cuidando o tempo todo daquele adolescente, daquela criança que está maiorzinho, entendeu? Mas o filho também acontece a coisa quando ele cresce também, né? Acontece a mesma coisa, mas percebe que quando a mãe sente essa culpa de não estar cuidando, E eu já escutei de várias mães isso, por exemplo, passar esse período. Hoje se tem muito mais tempo para ficar com o filho, né? Mas eu sim, vejo quando elas vão começar a trabalhar, que elas ficam no período de lactação, como nossa, elas é se sentem muito difícil. culpadas, sofrendo. Eu imagino, né? Porque o teu cérebro está acostumado a fazer aquilo ali. É isso Desapegar, mesmo. né? Desapegar não é uma coisa simples. Ah, eu vou deixar de... Não é. Igual para o Uhum. filho, né? Ah, eu vou deixar de... Não. Eu acho que as coisas vão acontecendo devagar, é um processo. É um processo, só que para algumas pessoas é mais fácil, para outras é muito mais difícil. E quando eu falo que o amor incondicional, ele independe do que você faça ou deixa de fazer, isso não quer dizer que você pode fazer o que você quiser e está tudo liberado, tá bom? Não é isso, não é disso que eu estou falando. Não não tem, a gente não tem o controle do fim do amor incondicional, ele vai acontecer. O bebê não vai deixar de ser amado porque fez xixi na cama, ou porque fez cocô na fralda, ou porque gorfou, ou porque babou na boca de alguém, entendeu? Isso são coisas do bebê. A gente acha até fofo, entendeu? Só que esse amor, ele tem tempo de validade, ele não vai acontecer. E a gente se acha, principalmente as mães, a gente acha que a gente tem que ele vai durar para sempre, da forma que a gente idealizou. E a gente sente muita culpa, por exemplo, quando a gente se pega com raiva daquele filho e fala, puta merda, se eu pudesse, eu afogava numa xícara de água. Entendeu? Porque não é para sempre. A gente não tem controle desse fim. Ele vai acontecer. E eu quero falar com vocês algumas modalidades de culpa. Então, a primeira delas, eu vou pegar primeiro a mais primitiva, já que a gente começou com você eu falando da raiva. Eu vou falar da raiva, tá? Raiva e culpa. Quando você passa a não ter as suas necessidades satisfeitas na hora que você precisa delas, na hora que você sente a elevação de tensão, desvio homeostático, você faz um protesto. Entendeu? Você reclama com esse outro que não satisfez a sua necessidade. E geralmente quem não satisfaz essa necessidade, né, no princípio bem básico, é o sujeito chamado mãe.
Só que na hora que você tem esse episódio de gritar, de espernear, a mãe se retrai. É natural. Amor, pega água para mim, por favor. A mãe se retrai. E você sente uma ameaça da sua necessidade de ser amado. Você se afastou, no final das contas, daquilo que seria a garantia de que você vai conseguir aquilo que você precisa. Só que você já teve essa explosão de raiva, você já teve a explosão de choro, né? Pensa que isso continua na idade adulta, tá? Pensa que isso continua. Eu só estou explicando a base de como isso começa. E na hora que você explode, na hora que você tem essa explosão de raiva, vai ter um afastamento natural, porque a mãe, por tendência, ela vai se afastar. E aí você pensa assim, fiz merda. E a culpa, ela vem como sinal de que você não poderia ter feito aquilo, porque você tem uma ameaça séria de perder o amor. A base de toda essa ideia vai estar ligada sempre à ameaça da perda do amor. Às vezes, ao castigo diretamente, a ideia de que você vai ser castigado, né? A presença do superego punitivo, isso vai depender também da formação do superego, da formação do seu sistema de lei, mas necessariamente esse vínculo foi ameaçado. Lembra, a figura do vínculo é formada por essa necessidade de ser amado de um lado e a necessidade de cuidar do outro. E quando você tem um acesso de raiva, essa necessidade de cuidar da mãe, né? Porque ela tem uma frustração, ela se retrai, essa necessidade de cuidar, ela diminui, ela se afasta. E você sente que a sua necessidade de ser amado também está em ameaça. E é aí que você sente a culpa. É uma conexão que você faz, às vezes, muito rudimentar. Às vezes até mais elaborada, tá? Do que eu pensei, do que eu disse, do que foi que aconteceu, que eu poderia ter feito, o que eu não poderia ter feito, o que eu podia ter dito há 10 anos atrás e não disse. Às vezes como um reflexo mesmo. Caramba, do que foi que eu fiz? E a raiva é esse primeiro modelo que acontece. Tudo bem? Que tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, que é o círculo vicioso, né? Mas eu não vou atropelar, não vou atropelar o meu conteúdo hoje, não. O círculo vicioso é aquela coisa que você tenta conter seus impulsos, mas não consegue conter. Tudo bem? Entenderam a raiva? Alguma pergunta? Seguimos? E aí, liberdade e culpa. Tá aí uma coisa que dá muita culpa na gente, né? Liberdade. Liberdade é uma coisa que nos ameaça muito, nos amedronta muito. A gente tem a necessidade de buscar, né? A liberdade é isso. A gente já nasce com esse afeto da busca, né? Eu nasço buscando algo, buscando o peito, buscando a minha mãe, buscando a vida. Só que depois que passou esse primeiro momento da mamãe, do bebê, parari parará, você começa a buscar outros objetos. Não só aquele objeto inicial, que é a mãe. Tá? No segundo momento, você começa a se interessar por uma outra figura. Sei lá, a criança ela começa a se interessar por uma outra coisa, por um outro objeto, pelo pai. Ela começa a buscar o mundo, ela começa a ter outros interesses que não só a mãe. Certo? E a mãe sente que a importância dela como objeto fundamental está ameaçada. Em vez dela, acho que eu já falei isso muito no adultecer, quando a gente fala de sistêmica, isso é muito comum acontecer. A gente coloca o filho para o mundo e uma boa mãe é aquela que dá autonomia para o filho e para o mundo,
certo? Quando a mãe precisa se nutrir de algo para poder nutrir o filho. Geralmente, ela se nutre da própria mãe. Ela se nutre da mãe e nutre o filho. Quando ela não recebeu essa nutrição lá atrás da mãe, em vez dela dar autonomia para esse filho, ela vai buscar se nutrir desse amor do filho. Aí a gente tem problema ali, quando a gente vai olhar isso nas constelações. Mas psicologicamente, psiquicamente, isso funciona assim. A mãe sente que a importância dela como objeto fundamental está ameaçado. Então ela começa a dizer assim, olha, você vai mesmo? Olha, cuidado, você vai se machucar. Presta atenção. Cuidado, você tem certeza que você vai fazer isso? Ó, eu não sei, se você for, quando você voltar, não sei se você vai estar aqui. Quando você voltar, você vai me deixar aqui sozinha? Você vai abandonar a mamãe aqui? E aí vai variar essas historinhas aí, cada um conhece, a sua família conhece a mãe que tem, tá? E vai variar de novo, tá? Isso pode estar ligado às ideias de medo, as suas ideias de medo de que se você for fazer algo novo, você vai se machucar. Se você for buscar algo diferente, você vai se dar mal. Se você arriscar, você vai quebrar a cara. Se você for fazer o que quer que seja, né? Quando você voltar, o teu vínculo, o seu ninho está ameaçado. Percebe que a liberdade ela está ligada ao medo, no sentido de que você realmente pode se machucar se você for? Você pode se dar mal e tal? Pode estar ligado a essa ideia de que se você me deixar aqui, quando você voltar, eu já vou ter ido embora? Eu não vou estar mais aqui com o peito aberto, com o colo para você. Se você for fazer aquele intercâmbio, né? Eu não vou estar aqui quando você voltar. Posso ter morrido, entendeu? Ah, se você for morar lá um tempo com a sua namorada, né? Eu posso morrer. Quantas e quantas histórias a gente já ouviu? Então, você começa a compreender essa ideia bem fundamental que tem um conflito entre o seu buscar, a sua liberdade, a sua curiosidade, a sua vontade de buscar, em termos gerais, né? E o lugar para onde você pode retornar. Esse lugar, esse ninho, ele passa a ser instável. E o mundo passa a ser um lugar horroroso, cheio de ameaças nessa primeira modalidade que está ligada ao medo do que pode acontecer e a instabilidade que eu possa que eu posso não encontrar mais aquilo quando eu voltar. É muito sério isso. A gente tem várias questões com isso, de ir para o mundo, de buscar, se permitir buscar sem sentir essa culpa de que será mesmo que se eu for curioso, corajoso, se eu buscar, nada de ruim vai acontecer? Eu não vou cair, eu não vou me machucar. Ninguém garante que você não vai cair, se machucar. Ninguém garante que você não vai quebrar a cara, entendeu? Mas se você não tentar, você vai ficar preso numa vida medíocre. Você vai ficar preso numa vida sem buscar, sem evoluir, sem tentar algo novo. E aí você acaba fazendo uma espécie de generalização de que todos os seus desejos, toda a sua vontade, todos os seus campos de curiosidade, eles são ameaçadores, eles te trazem culpa. Você começa a conectar prazer com culpa. Eu não posso querer isso, em última análise, porque querer, desejar, buscar, pode dizer que eu não posso mais voltar, que algo pode dar errado, que eu vou sofrer, e como é que eu vou lidar com isso? Consegue lidar com isso? Está fazendo sentido isso para vocês? Outra modalidade de culpa, muito comum, muito comum,
E quando a mãe roga praga? Patrícia, a mãe pode rogar praga. São palavras ditas da boca para fora. O que que você quer? Assim, hoje, como uma mulher adulta, sem fantasia, você entendeu? Sem fantasia nenhuma. As pragas da mãe estão muito direcionadas à necessidade de eu não sou amada. Você entendeu? Eu não sou amada. É esse afeto, né? Da perda do vínculo, de eu não tenho ninguém no mundo, ninguém me ama. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço amor, já que minha mãe não me ama, eu não mereço o amor de ninguém. Está muito diretamente relacionado ao fluxo de amor interrompido. E você acredita naquela praga, né? Você pega aquilo como uma verdade para você e acabou. Está escrito ali, registrado no seu caderninho. Ninguém vai poder falar para você que aquilo ali não existe, porque você registrou aquilo como um abandono fundamental. Tudo bem? Respondi? Um assunto que gera muita culpa. Sexo. Ô, Leila, eu já acreditei nisso. Hoje não mais, mas eu vejo muita mãe que fica rogando praga nos filhos. Então, mas E isso que vai não estão fazendo o que nós estamos fazendo, entendeu? Eu percebo essa... Hoje não mais, mas eu já acreditei. Mas isso fica registrado no nosso inconsciente, no nosso automatismo, e quando eu vou para o mundo, eu tenho aquilo gravado, sabe? Eu preciso reescrever essa história. Eu preciso aprender a reescrever essa história, porque está no automatismo. Sim. Entendeu? Uma coisa Ô, que gera... Oi. Leila, posso fazer uma pergunta? Eu observo que, eu acho que talvez tenha a ver com o que você está falando aí. E, o que eu sentia é que quando o nosso pai ou a nossa... Jamile, está dando uma interferência. Eu estou ouvindo um rádio, alguém falando. Então, alguém tá com o microfone ligado, outra pessoa. Não. Passou, Tá tudo fechado. passou. Então, o que eu percebo, assim, tanto do parceiro ou ex-parceiro, da mãe, do pai, do irmão, de todas as pessoas que compõem nosso sistema, é que se a pessoa ela está parada lá num ponto, ela inconscientemente ela quer te trazer também para ficar naquele ponto. Isso dentro da família. Então, não, por exemplo, se minha mãe foi até aqui, ela quer que eu fique até ali. Sim, porque se você for buscar, você vai estar sozinha, percebe? E o estar sozinha no mundo é desesperador, é assustador. Então, eu não vou, eu fico ali. Porque quem é que tem coragem? Precisa ter muita coragem para crescer e ir além do que eles foram. Porque a atitude deles também é que a gente fique. Sim, mas é questão de... que eu escutei a minha vida inteira. Se os pais não foram nutridos, Jamile, se os pais de alguma maneira não foram nutridos ou criados a terem autonomia na vida, os filhos também não vão ser autorizados. E a gente tem um agravante, tá? Enquanto árabes, aonde as famílias são extremamente fechadas, são famílias colmeia, é um regime de família diferente, onde os filhos, eles vivem em função de agradar e sustentar e cuidar dos pais. Os filhos não têm autorização para ir para o mundo sem que os pais decidam o que é bom ou não. Percebe? Não é o sujeito que escolhe com quem ele vai casar, quem ele vai gostar, com quem ele vai... Não, são os pais que escolhem para ele.
e se dê por satisfeita quando escolhe para você, entendeu? E quando você escolhe por você mesma, acabou a tua vida, porque você se sente realmente o lixo do lixo, abandonado, porque a tua família te abandonou. Eu estou falando de famílias, assim, a minha família, talvez a família da Jamile, são famílias que vieram, né, de imigrantes, que vieram de uma cultura muito fechada, e quando chegaram num país como o Brasil, fecharam ainda mais para não misturar. Fecharam ainda mais com medo que os filhos se perdessem, que se perdesse a cultura, se perdesse a religião, se perdesse o caralho todo, entendeu? Mas é um conluio neurótico isso é ruim, isso gera culpa, isso gera muita culpa, isso gera dor, isso gera sofrimento, porque imagina que eu tive tios, eu tenho... Eu sou a primeira geração da minha família, tipo, da família do meu pai, que se casou com alguém que não é árabe. Pensa. Meus avós eram libaneses, minha mãe e meu pai eram libaneses, meus bisavós eram libaneses. Todo mundo veio do deserto, das areias, dos beduínos e tal, e a Leila vai e se relaciona com um brasileiro, engravida sem casar, e ainda com alguém que não tem a mínima noção do que é família, cultura, tradição, religião, bababá, 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 bababá. Entendeu? A família tem um peso muito forte, e se você não tem uma estrutura, você sucumbe e abandona tudo. Você deixa tudo, você fala, o que é amor? Que amor? Que marido? Preciso de marido? Preciso da minha mãe. Não quero meu marido, eu preciso da minha mãe. E aí você retorna para o ninho, porque afinal de contas, ali eu tenho a segurança de que nunca vai me faltar amor. Ela nunca vai. Isso aí é muito parecido com a pessoa que usa droga, né? Porque ela fica na abstinência, ela não consegue, ela já conhece que ele tem aquele prazer, e aí quando ela tenta sair daquilo ali, a maioria volta por conta disso, porque aquilo ali já é conhecido. Como é que eu vou para uma coisa que eu não conheço? Eu não vou conseguir passar por todo aquele, como é que chama? Abstinência. Porque, assim, quando a gente começa a tomar consciência, por exemplo, nesse processo que a gente está vivendo agora, ele está causando abstinência, sim. Eu percebo que é físico. Esse lance de vomitar, de sentir essas dores no corpo, eu sei que eu estou deixando algo que vá para o diabo que eu carrego, que eu não quero mais, não. Mas é uma dor, assim, e é exatamente isso que você falou. Você quer voltar para aquele que é viciante, mas que não te leva para lugar nenhum. Não, mas lá eu tenho amor. Lá eu acredito na minha ideia infantil que eu vou ser amada incondicionalmente. Eu não tenho uma troca entre dois adultos, uma troca de você não precisa que você cuide de mim, nem que eu cuide de você. Cada um é adulto, cada um cuida de si mesmo, e nós dois construímos uma vida numa mesma direção. Claro que tem o cuidar um do outro, né? Quem se relaciona sabe que existe essa coisa, mas não existe essa simbiose de que você precisa atender toda a minha demanda, todas as minhas... Você precisa adivinhar o que eu quero, você precisa adivinhar o que eu sinto. Você entendeu? Não existe isso. Quando a gente vai para o mundo adulto, a relação não é simbiótica. A gente quer buscar a relação simbiótica, a gente quer buscar alguém que me complete, alguém que seja minha alma gêmea, né? Nossa Senhora, o Teta Healing tem muito disso, assim, buscar a alma gêmea, e papá. Gente, pelo amor de Deus, não existe. A metade da laranja, né? Então, já assumo que nasceu incompleto, né? Gente, vocês não são metade de nada. Vocês são inteiros, vocês são perfeitos. Olha aí, está explicado. Vocês são inteiros, perfeitos e completos. Não está faltando nada. Agora, uma outra modalidade que gera muita culpa. Sexo. Gente, sexo gera muita culpa na gente. A necessidade de gozar
É uma das coisas que a gente quer na vida. Todo mundo quer gozar, é um querer muito importante. E é um querer que a gente não processa muito bem, especialmente na infância. É uma necessidade de satisfação que a gente não processa direito. Então, ela vai enfrentar mais campos de repressão, mais campos de punição, de ameaça da perda desse amor. Você entendeu? Tira a mão daí, vou cortar isso fora, isso é feio, isso é sujo. Ups, e agora? Como é que eu faço? Deu ruim. E aí, os meus impulsos e as minhas fantasias sexuais, elas se tornam contidas. E eu contenho isso mais, eu reprimo isso mais, e como eu reprimo isso mais, isso tende a gerar mais dor, a gerar mais adoecimento, tá? E tende a estar mais conectado a essa hipótese do que a gente está tratando do fim da condicionalidade do amor, dessa instabilidade, dessa conduta que você tem que seguir, você tem que ser assim, você não pode ser assado, você não pode ter desejo, você não pode ter tesão, você não pode pensar em sexo. Não, só pessoas doentes pensam em sexo. Pessoas normais não pensam em sexo. Eu escuto muito isso na clínica, as pessoas se culpando por sentirem desejo, por sentirem tesão, por sentirem vontade de estar com outra pessoa. Se culpam, mas se culpam num nível. Você fala assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa reprimiu tanto? E como a sexualidade é muito ameaçadora para o nosso campo social e cultural, ela vira uma explicação para muita gente. Ela vira um problema para muita gente, né? Por isso que a psicanálise, ela dá tanta centralidade, ela dá tanta ênfase para o sexo. Não é porque o sexo é energia central, mas porque o sexo, ele é reprimido. O sexo é a repressão central. Percebe? O sexo está mais ligado ao desvio de conduta do que propriamente a sentir prazer é errado. Sentir prazer, eu estou desviando. Né? Não posso. As pessoas não admitem que podem sentir prazer. Se julgam. E a gente tem mais ou menos, a gente pode ter algumas modalidades de desvio. Né? Uma está ligada a não pode ter sexo. Tira a mão daí, você não pode fazer isso, você não pode se masturbar, você não pode querer pensar isso que você pensa, entendeu? É uma repressão. A outra é o seu tipo de desejo desviante, entendeu? O desejo homossexual, em geral. Eu não posso sentir isso, eu não posso sentir amor, eu não posso sentir tesão pelo meu coleguinha. Isso, né, não é assim, não é assado, não é cozido. O que eu faço com isso? E aí recalca isso, reprime, joga para debaixo do tapete. E uma outra é a ideia da traição, né? Essa coisa da monogamia como sustentáculo desse campo de vínculo, entendeu? Então, imagina assim, quando você monta esse desejo, quando você monta esse impulso sexual, ele literalmente, ele diretamente está ameaçando o vínculo. No caso da traição, do casamento monogâmico. Mas, em geral, o sexo ganha um protagonismo muito intenso para muita gente, muito intenso da possibilidade desse desvio, dessa conduta. Porque para quase todo mundo é errado sentir prazer. Pensa. Eu não entendi do monogâmico aí. Podia repetir? O monogâmico, assim, é a culpa. Imagina que você tem a ideia da traição. Você está num relacionamento monogâmico, entendeu? Tá. Trair, sentir desejo por uma outra pessoa que não seja tá. parceiro, Agora entendi. vai te gerar uma culpa muito grande. Só que
nós somos o que fazemos, nós não somos o que pensamos. Ixi, aí tá todo mundo lascado, então, né? Todo mundo ferrado, Gil, porque todo mundo Mas tem... você sabia que nesse ponto eu sou meio abestalhado, porque quando eu estou num relacionamento sério, eu nem penso nessa hipótese. Eu, Então, eu bloqueio também, né? claro, mas acontece, Gil, que a gente bloqueia, porque na fase da paixão, você não raciocina. Na Eu fase... não estou dizendo nem que é da paixão, não. Eu já bloqueio que é para nem pensar mesmo. Mas É uma acontece, tática minha. acontece que o lobo frontal, ele dá meio no começo. Nos primeiros 3 anos de relação, você meio fica bobado mesmo. Um processo de demência temporária. Mas eu estou falando assim de relação. Imagina você tá andando com o seu namorado na rua, e aí você vira o pescoço e fala, nossa, que rapaz bonito, ou que moça bonita. É normal. É normal a gente olhar e sentir desejo, sentir atração pela pessoa. A gente não controla isso, é instintivo. Adultos entendem isso. Nós não somos animais que a gente vai sair transando com todo mundo, paquerando todo mundo. A gente não tem um desvio de caráter associado, né? Não estou falando de patologia aqui. Só que, às vezes, a pessoa sente muita culpa de achar uma outra pessoa bonita. Porque se eu achar outra pessoa bonita, eu estou traindo a minha parceira, eu estou traindo o meu parceiro. Só que isso é uma ideia conceitual da cabeça das pessoas. E tu vai para o inferno, porque a igreja diz que se tu ficar pensando nisso, cobiçando a mulher do próximo, tu vai para o inferno. Tá ferindo o 9º mandamento aí. E, Isso é um abuso espiritual. e esse desvio, ele acaba trazendo um problema muito grande com a lei. Com quem? Com a lei. Com a lei. Que lei? Lei. Esse desvio intenso, quando a gente tem um desvio intenso da nossa sexualidade, acaba gerando, muitas vezes, problemas com a lei. Mas antes de eu falar da lei, eu vou falar da dominância. Eu vou chegar na lei, mas vou falar da dominância, essa coisa, né, que a gente sente quando a gente se percebe maior do que a gente não é. Quando a gente não deveria ser maior, né? Lembra, quem aqui fez o adultecer, ou entende, ou estuda a sistêmica, a gente está falando de tamanhos sistêmicos? Quando você se vê maior do que o outro? Nesse sentido, de alguma maneira, a gente acaba ameaçando o sistema de vínculo, porque ficar maior que o pai, por exemplo, maior que a mãe, ou melhor que os pais nesse sentido, gera muita culpa. E se você for maior que o seu pai? Como é que o pai cuida de você? Foi o que a Jamile falou. A gente não consegue ir além do que os pais foram. Eu me sinto mal com a minha vitória. Eu me sinto mal de estar no lugar onde os meus pais fracassaram. Entendeu? Então, essa coisa de eu me permitir ir além dos meus pais vai gerar culpa. Por quê? Porque eu estou sozinho ali. Eu estou desamparado ali. Como é que eu vou fazer? Né? E se der ruim, quem é que eu vou? Para onde? Com quem que eu vou chorar? Para onde que eu vou? Só completando, né, aquilo que a Jamile falou sobre não ir aonde os pais não foram. É a questão de dominância. Eu não vou, eu fico nessa postura infantil, né, nessa postura da criança, de chegar só onde eles chegaram, conquistar até onde eles foram, me permitir viver só o que eles permitem que eu sinta ou viva. Mas vamos voltar para as questões da lei, que é um sistema muito importante para a gente entender como é que ele se forma e como é que ele tem relação com tudo isso. A figura do superego, dessa construção, né, dessa coisa de te colocar no lugar
a gente fala muito, né, dessa construção daquilo que seria o complexo de Édipo para a psicanálise, a presença da raiva, a presença do sexo, a presença da liberdade, a presença da dominância, né? Essa complexidade, tudo isso, de alguma maneira, está relacionado ao complexo de Édipo, está relacionada ao vínculo, né? A eu perder ou não o vínculo, a incondicionalidade ou não do meu amor, de como eu vou ser amado. Então, cada um vai ter um sistema na cabeça que funciona de uma forma. Percebe? Então, a gente... tudo que você não pode fazer para não deixar de ser amado passa a ser compreendido como um sistema de lei. Aquilo que me contém, o caminho por onde eu posso caminhar. E o sexo, muitas vezes, ele entra aí com uma força tão grande no nosso campo social, especialmente por conta da repressão. E a lei, ela é geralmente muito ambivalente. Eu tenho que ficar dentro da lei, mas eu odeio a lei. Ela me protege, mas também ela me impede de buscar, de querer, de fazer o que eu quero na hora que eu quero. E aí, então, isso vai criando campos de ambivalência em relação à lei. Eu tenho raiva da lei, né? De vontade de se colocar em risco várias vezes, vontade de enfrentar essa lei e vontade de usar o sexo como uma forma de burlar a lei. E aí você vê os casais transando em cabine de avião, no ônibus, no restaurante, banheiro público. Percebe? É uma forma de burlar isso. Porque eu não aceito que a lei me impeça. Então, me impeça de experimentar algo novo, diferente, e aí eu vou burlar essa lei. E no lugar da proibição tão central para a gente, é uma forma da gente dizer, eu não vou me submeter a isso. Quem eles pensam que são? Minha vida, meu corpo, eu faço o que eu quiser. Isso é muito importante para a gente pensar. Essa ideia de que a gente não quer estar submetido à lei. É a lei que nos protege, é a lei que nos acolhe, mas, ao mesmo tempo, ela me impede de vivenciar o meu desejo em geral, meu impulso em geral. E a gente detesta e, ao mesmo tempo, depende dessa lei. Entendeu? Porque que a lei dá ruim? Porque a gente recalca, e quando vai para o mundo, resolve falar, não vou me submeter a isso, vou transar no banheiro do restaurante, sim. Vou transar na cabine do avião, sim. Vou transar em públicos da praia, sim. Como é que chama quando a gente faz isso? Transar em lugar público? Atentado ao pudor. Atentado ao pudor. Essa questão aí do sexo, as fantasias, né? Eu estudei bastante isso daí, até em sites, eu pesquisei sobre as fantasias. Eu sinto assim que as fantasias que nós temos sexuais, e elas estão nessa da lei, tinha bastante. Eu identifiquei com as pessoas que gostavam de burlar, de fazer, de correr risco. Então, mas eu não admito. A ver com isso que você está falando. Ambivalência, eu odeio e amo, entendeu? Eu preciso dela para me proteger, eu preciso dela para cuidar de mim, e, ao mesmo tempo, eu odeio porque ela me impede de ir para o mundo, de fazer, de desejar o que eu desejo. Percebe que a lei está muito relacionada à mãe? Eu preciso dela, eu preciso que ela me proteja, eu preciso desse afeto, eu preciso desse acolhimento dela. Só que chega uma hora que aquilo se transforma para mim numa castração, eu quero fugir daquilo. E aí eu vou fazer o que dá na telha, e vou ser preso por atentado ao pudor, ou sei lá o quê, entendeu? Mas isso é tão comum, isso é mais comum do que a gente imagina. Alguém sempre tem uma história para contar de como burlou a lei, de como transou na praia, ou como fez... Às vezes você está na luz do dia,
Sério, você vê a praia, você vê os casais indo pro fundo, assim, ó. Gente, vamos falar de algo público. A Cicarelli, não lembra não, naquela época lá? Do Eu não, vídeo da Cicarelli? Ixi, não lembro mesmo. ela com o namorado que estava no mar, e ele segurava ela no colo e ficava assim, ó. Ixi, A gente vê muito isso na praia, gente. A gente vê ela muito ficou isso na praia. famosérrima. Ela era meio estranha, e depois ficou famosa com esse vídeo. A gente vê muito isso na praia. A gente quer burlar a lei, porque de alguma forma a lei impede que eu vá buscar o meu desejo. Ele me contém. Eu não admito isso. Que você mande em mim, que você fale aonde que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quiser, entendeu? Mas é uma criança que não sabe ainda lidar com os próprios impulsos, ou ainda não amadureceu psiquicamente para entender que você pode fazer isso aonde você quiser, contanto que você não exponha ou se exponha a nenhum perigo, a nenhum risco, né? Alguém te filmar, alguém te, sei lá, uma criança, as tuas intimidades, as nossas intimidades, as intimidades de cada um dizem respeito diz respeito a cada sujeito e cada um sabe o que é melhor para si. Porém, pensa, o quanto eu, né, dentro de vocês, o quanto isso é ambivalente dentro de mim. O quanto eu brigo com isso, de vou fazer, não vou fazer, vou quebrar essa regra, porque, afinal de contas, meu corpo, minhas regras. Não é o governo, não é a polícia que vai determinar quando, e como e onde eu vou satisfazer os meus impulsos. Tudo bem? E aí, quando a gente fala de culpa, a gente vai entrar no círculo vicioso. A gente vai voltar, porque a culpa é isso, gente. Ela é meio que um círculo vicioso mesmo, essa culpabilidade. Porque já que essa lei se coloca de maneira tão ameaçadora sobre a perda de amor, e essa é a questão central de toda essa história, a gente tem uma ameaça muito grande disso. Então, a gente passa a conter mais do que a gente gostaria de conter. Eu recalco isso. Na medida que a gente vai contendo, né, mais do que eu gostaria de conter, chega uma hora que eu acabo estourando. E isso acaba vazando de uma maneira. Pensando na raiva é bem fácil, né? Explodir. Isso acaba saindo de alguma forma. Você tenta conter sua raiva porque você está submetido à lei, que você não aguenta, né? Você não aguenta, você está contendo aquilo, segurando aquilo, e aí você não aguenta ter um acesso de raiva. Entendeu? Vai embora de casa, sai por aí sem dar notícia. Você transa com quem você não devia transar. Você faz o que, sei lá, o que quer que seja, depende da modalidade. Para onde isso está apontando? Para onde isso está apontando? Depende do seu aprendizado e o que você precisou conter. O que você precisou recalcar. O que está sempre vindo à tona, sem que você tenha controle? Essa raiva, esse medo, essa angústia, essa ansiedade, né? Que você contém, e daqui a pouco, puf, precisa de uma válvula de escape. E esse transbordamento disso te gera culpa. A culpa vem e te coloca assim, fala assim para você, você não pode fazer isso. Você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter pensado isso que você pensou. Você não deveria fazer isso para que você volte àquele momento anterior, que é, eu tenho que ficar pianinho, eu tenho que me controlar, eu tenho que me conter, eu tenho que ser perfeito, porque senão eu perco o amor. Eu me coloco nesse campo muito ameaçador, né? Onde o amor, ele é tão condicionado a alguma coisa, e aí para não perder, você se contém de novo, porque você não pode ser. Você não pode ser quem você é, de fato. Você não pode, as suas emoções, elas não podem aflorar. Lembra? Você lá atrás falou, eu não sinto raiva. Quem sente raiva são os outros.
Eu sou uma pessoa boa, pessoas boas não sentem raiva. Só que você não aguenta, a gente não sustenta. E assim a gente vai explodindo e voltando, explodindo e voltando, explodindo e voltando. E isso acaba virando um círculo vicioso. Tudo bem? Por que que isso importa, Leila? Por que que isso importa para a gente? Porque se a gente consegue compreender esse círculo, se a gente consegue compreender esses desenhos, o que são os sinais de inadequação nesse sentido, e que vem várias vezes através da culpa, porque muitas vezes a gente não sabe dessa hipótese que a gente constituiu. Lembra, a gente não tem ela como conteúdo de representação linguística, a gente só tem o sentimento de culpa. E se a gente consegue compreender o que são esses elementos que constituem, né, esse enunciado, a gente tem chance de botar ele em questão. A gente tem chance de transformar esse fantasma em monstro. A gente tem chance de discutir esse enunciado com esse objeto. Né? A gente não, né? A gente tem chance de falar, a gente tem chance de conversar com esse objeto. A gente tem chance de botar isso em questão de alguma forma e discutir e falar, mas será que é isso mesmo? Será que isso é esse o limite? Será que é assim mesmo? Será que esse limite não é demais para mim? Eu preciso poder buscar. E aí a gente passa a poder negociar os meus limites, desde que isso venha para o campo da consciência, no sentido de que isso possa ser conversado, no sentido de que isso possa ser tratado. A gente consegue falar sobre isso, a gente consegue voltar para aquilo, perceber que o amor não é tão condicional assim. Na maioria das vezes, você percebe que você pode circular um pouco mais, você pode desviar um pouco mais, você pode ser um pouco mais, você pode existir um pouco mais. E se você não puder naquele campo de vínculo específico com aquela pessoa, né? E talvez aquela pessoa, sei lá, se você não puder, a relação possa ficar insuportável para você. Só que se você se contém, você vai se submeter àquilo porque você tem que caber naquela caixinha, você tem que caber naquela garrafa. Mas se você se entende, você fala, mas peraí, não é tão grave assim, não é tão, né, não é tão anormal isso que eu sinto. E você pode ir um pouco além. Você, sabe, o seu limite, qual é o seu limite? Qual é o seu limite de compreensão? E como é que você vai conseguir lidar com isso? A gente consegue buscar melhores soluções, né? A gente consegue perceber as minhas necessidades e percebe que a gente percebe. Eu consigo perceber as minhas necessidades a partir da culpa. E aí eu consigo pensar relações que sejam possíveis para as minhas necessidades. Será que precisa ser assim mesmo, do jeito que eu achava que era? Será que meu amor está ameaçado em função disso? Ou será que o outro quis ir embora porque ele quis ir embora, não é pelo que eu sinto, pelo que eu penso, mas porque ele quis ir embora. É um problema dele, é a vida dele, ele tem outras necessidades. E no final das contas, gente, a gente não é capaz de evitar o abandono. A gente não é capaz de... Quando a pessoa resolve ir embora, quando a pessoa resolve fazer outra coisa, ela vai. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser o melhor namorado do mundo, você pode amar essa pessoa enlouquecidamente, ela vai embora. Essa coisa do ideal perfeito, né, de que se eu for assim eu nunca vou ser abandonada, não existe. O que faz a gente estar ou não sozinho no mundo não tem nada a ver com as nossas condutas.
Muitas vezes a gente pode ser amado em função dos nossos desvios, percebe? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós somos amados em função das nossas fragilidades, ou dos nossos desejos, ou em função daquilo que a gente pensa que pode ser inapropriado, mas não é. Só que é muito difícil perceber isso com tanta ameaça de abandono no mundo. Percebe? Isso acaba fazendo com que a gente... Nem vi a hora. Isso acaba fazendo com que a gente se sinta tolhido de alguma forma, preso de alguma forma. Conseguiram entender a culpa? Como é que a gente processa? Então, toda vez que eu estou me desviando do vínculo simbiótico, eu sinto culpa. Então, é infantil no sentido de que é uma necessidade infantil de que eu preciso ser amado do meu jeito, né? Tem a ver com a questão do narcisismo primário, onde eu me considero o centro do mundo, só que conforme eu vou crescendo, eu vou percebendo que as coisas não funcionam do jeito que eu queria, eu vou fazendo adequações, porque o amor, ele é condicionado a alguma coisa, e toda vez que eu me desvio daquilo, eu sinto culpa, porque eu sinto medo dessa solidão, eu sinto medo de não ser correspondido dentro do meu amor. Ficou claro para vocês? Claro, Angélica? Faz muito sentido para a gente que trabalha com constelação, quando a gente olha isso e vê isso na triangulação, vê isso no fluxo de amor interrompido, né? Vê isso na coisa da mãe que precisa se nutrir desse filho porque não tem aonde se nutrir. E aí, esse fluxo dessa criança, ele vai ficando cada vez mais mirradinho, porque ela já não teve e não tem nem o que dar. E aí, em vez de dar, ela toma. E aí, essa criança, essa pessoa, ela não é autorizada a ir para o mundo, não é autorizada a buscar, a conhecer, a viver. Vocês vão percebendo as doideiras que a gente faz na nossa cabeça? E as construções irracionais que a gente faz na nossa cabeça? E não é só com você, é comigo, é com todo mundo. Eu quero dar uma passadinha rápida com vocês na depressão, porque é um outro... Eu vou tentar ser mais rápida, tá bom, gente? Eu tô aqui falando, mas eu tenho tanto conteúdo para passar para vocês, eu tenho tanta coisa que eu quero passar para vocês, porque eu acho que vai ser de tamanha contribuição, assim, que eu estou estendendo um pouquinho mais as aulas, mas não vai ter jeito, eu vou ter que estender as aulas mesmo se eu quiser dar todo esse conteúdo que eu quero dar para vocês. Mas eu quero falar rapidinho da depressão. Então, pensa que a gente vive numa sociedade que te pede para ser o melhor. E ser o melhor o tempo todo. E isso gera a impressão de que nós não somos bons o bastante. A gente não é bom porque a gente não é bom o tempo todo. Só que essa sensação de que eu não sou bom bastante faz com que eu tenha uma sensação de perda constante entre o eu ideal e quem eu sou de verdade. Se a gente olhar com atenção, tem um monte de lutos acontecendo entre você e você mesmo, que você não consegue perceber. Você não consegue dar conta. Isso tem aumentado muito entre os jovens. Eu tenho atendido adolescentes ultimamente, eu tenho percebido que o aumento de depressão entre os jovens aumentou muito por conta de rede social. Porque você não é capaz de dar conta da própria imagem, da imagem que você produziu, que você tem que ser sempre o melhor. E as redes sociais, elas te regulam, elas te olham, e elas te olham o tempo todo. A pessoa, ela não dá conta de suprir o seu ideal, e aí começa a viver lutos infinitos em relação à sua expectativa, à sua construção do seu ideal. E o que se realiza de fato, não se realiza da forma que você gostaria. Talvez você tenha um trauma, um luto concreto. Perdi tal coisa, eu preciso enfrentar. Perdi um emprego, perdi um parente, perdi o meu marido, perdi, eu sei. Eu tenho esse trauma e eu sei o que eu estou enfrentando. As redes sociais, elas vão gerar um déficit que você
perde a sua própria imagem. Eu não sou capaz de ser o que eu deveria ser. Isso é um luto constante, percebe? É um luto constante que não para de acontecer e a gente não percebe. E por que a gente não percebe? Porque elas funcionam na estrutura do vício. É a mesma região do cérebro. O intuito de rede social é que você fique viciado. O efeito no corpo são os mesmos de um vício, adictos. E se nós formos ver, estamos todos adictos, porque se você acorda de manhã e toma um gole de pinga, você é alcoólatra. Só que você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é pegar o celular na mão. Percebe? Nada de graça. Você está dando o seu tempo para eles. Não existe almoço de graça. É o mesmo sistema que quando você entra no cassino. Você sabe que você está no cassino, você sabe que você está entrando para jogar no caça-níqueis, por exemplo. Nas redes sociais você não sabe, mas você fica passando o dedo. E passando o dedo cada vez mais na tela, como se fosse um caça-níqueis, dando o seu tempo como forma de pagamento. No cassino você ganha uma vez, perde 200 vezes. O seu seeking, o seu sistema de procura, fica lá em busca de alguma coisa, fazendo você continuar. Você vai em busca daquela vitória. Nas redes sociais, quando você fica passando o dedo no celular, você não está percebendo as perdas que estão acontecendo. Quando você percebe, você já perdeu várias e várias horas do seu dia. Você começa a pensar que tem algo ruim, feio, inadequado, errado com você. Você não vai conseguir cumprir aquele ideal que você se propôs a fazer. E aí, a depressão tem muito disso, de você se autodepreciar. E então entra a raiva. E aí você começa a se sentir responsável, culpado por esse luto que você está sentindo. Você começa a se sentir culpado de não cumprir esse ideal que você estabeleceu. Só que você não está percebendo isso. Você só está sentindo que tem algo errado acontecendo. Aí você não consegue... É um passo muito grande da depressão, né? Você não consegue reconhecer a sua perda e começa a se responsabilizar, achar que tem alguma coisa errada com você, que você é todo torto mesmo por estar sentindo isso, e você começa a se depreciar. Você está sendo derrotado várias e várias vezes, como no cassino, mas no cassino você sabe quantas moedas você tem e o que você está perdendo. Nas redes sociais, você perde o tempo todo. Você é derrotado o tempo todo e não percebe. Mas o seu sistema nervoso, ele percebe, ele reconhece essas perdas. E você vai deprimindo aos poucos, começando com ansiedade, né? Porque o panic, né? Eu expliquei lá nos afetos, o panic grief é uma das bases da ansiedade. A ansiedade pode vir do medo de algo errado que pode vir a acontecer com você. Tudo bem? Tudo certo? Chegamos? Conseguiram compreender isso? Então, pensa que rede social é um lugar que destrói vínculos por milhares de mecanismos. Eu não estou brincando, gente. É sério isso. Milhares de mecanismos. Ele faz com que você não desenvolva vínculos. Você descarta, você desfaz, você cancela, você deixa de seguir, você segue adiante. Não é isso que acontece? Porque você acredita que é melhor. Você acredita que isso é melhor para você. E isso, de alguma maneira, dá uma sensação de liberdade. Então, quando você vai exercitando o seeking, lembra que eu falei que ele é pautado em dopamina? Você vai descartando as pessoas e se abandonando. E sendo abandonado. E você para de sentir. Você não sente mais, você está desfazendo seus vínculos. E sem vínculo,
não tem como ter, não ter depressão. Se você não tem vínculo, você não, né? Você deprime. O vínculo é a base do mecanismo do Penick. A gente precisa aprender a refazer os nossos vínculos, a construir relacionamento. Se não tem vínculo, vai ter depressão. Leila, Oi. a rede social ela se tornou como se fosse uma fuga para a maioria das pessoas, né? Hoje, a gente para pensar nisso no jovem, observando o jovem. Da mesma forma que o jovem foge num jogo, que é uma rede social, mas é uma rede social ativa, né? Que a gente fala que é utópica, da personagem, por causa da história que ele vivencia ali dentro. Para nós que não somos fãs de jogo, mas temos as redes sociais de Facebook, Instagram, enfim, são fugas que a gente cria da realidade que nós temos, nós vivemos, né? Sim, mas percebe que eu vou perdendo os meus vínculos, porque eu vou cancelando. E aí você entra lá no Instagram, por exemplo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo faz milhares de dinheiro lá no Instagram, só você que não. Só você que não, né? Todo mundo dá certo na vida, só você que não. E aí você vai passando o seu dedinho, você está lá só passando o seu tempo, você está lá buscando, você não sabe o que você está buscando, né? É a dopamina que está ali te sedando. Só que a tua visão periférica, ela está contabilizando um monte de perda. Ela está contabilizando aquela praia, aquele passeio, ela está contabilizando aquele restaurante, ela está contabilizando um monte de coisa que você não tem. Não tem. E aí você vai deprimindo. E aí eu vou cancelando as pessoas, eu vou descartando as pessoas, eu vou anulando as pessoas, eu vou deixando de seguir, né? Porque você acredita que isso, você não precisa de ninguém, você vai minando o seu sistema de vínculo. E se não tem vínculo, vai ter depressão. Vínculo é você se sentir identificado e pertencer a alguma coisa. É acolhimento. Eu não estou falando de vínculo simbiótico, estou falando de vínculo. Nós precisamos dessas relações entre as pessoas. A gente precisa de abraço, né? Claro que a gente não vai morrer por falta de abraço, mas a gente vai deprimir se a gente não for abraçado. Como que a gente enfrenta isso? A gente precisa dar rosto, a gente precisa dar corpo para esses fantasmas. Enquanto você não perceber esse luto que você está vivendo, você não vai conseguir processar esse luto. Você precisa olhar para ele e entender que esse luto que você está vivendo entre o seu ideal e o seu real, para que você não se frustre, né? Por não corresponder a esse ideal que você tanto idealiza, tanto quer, tanto imagina. É muito perigoso. Eu estou atendendo crianças deprimidas. Pensa. É triste. Você fala, meu Deus do céu, tem que restringir mesmo o tempo deles no computador, no celular, botar essa criançada para brincar, para interagir com outras crianças. As crianças não sabem brincar. Agora, imagina se eu não vou para o play, a questão da dominância. Eu não sei ganhar, eu não sei perder, eu tenho dificuldade de lidar com a frustração, eu invejo o que o amiguinho tem. Que tipo de sociedade a gente vai construir daqui a pouco? Que tipo de pessoas a gente vai ter nesse mundo? Se eu não sei ganhar, não sei perder, não sei trocar. Fez sentido isso para vocês? Eu estou dando ferramentas, eu estou dando conteúdo para vocês escreverem os episódios de vocês. Entendeu? Para vocês reconhecerem que tá tudo bem. Eu posso ser gentil comigo, eu posso me acolher, eu posso olhar para os meus pensamentos e falar que maravilha que eu tenho fantasia e essas fantasias são importantes, né? E eu não vou ser julgado pelas minhas fantasias, eu sou julgado pelo que eu faço no mundo, não pelo que eu penso no mundo. Beleza? Tudo bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês
estão em choque? Não, né? Hoje a aula foi teórica, foi... Gente, ó, temos 3 aulas mês que vem, uma falando de dinheiro, uma falando de relacionamento, uma falando de trabalho. É um aprofundamento sistêmico para quem quer entender os bloqueios sistêmicos. Eu vou dar algumas chaves para a gente olhar para isso. Milhões de fichas. Gente, obrigada mesmo. Ficamos para quando? Ficamos para terça-feira? A Isso? enquete está rolando. A enquete está rolando? Gente, esse jogo, tá? Posso falar um palavrão? Cara, que foda isso de parar do trabalho, você está no meio das coisas. Eu estou atendendo paciente no hospital, ninguém trabalha. Gente, que é isso? Né? Não, mas eu quero assistir o jogo. Katsu, eu tô aqui, preciso atender, vou atender, depois você assiste o jogo. Não, mas eu jogo isso, jogo aquilo. Olha, me atrapalha. Pão e circo, a pessoa gosta. Me atrapalha. E aí eu falei, cara, olha a aula sexta-feira, mas tem jogo. Tem jogo. Então vai para segunda, mas tem jogo também. Vamos perguntar, então. Vamos fazer, vamos perguntar. Então, Eu voltei na terça, mas eu lembrei que eu não posso terça. Eu não vejo Lembrei jogo, depois. pode ser segunda. não vou poder. Por mim, vai na segunda-feira, que eu nem assisto o jogo. Tem show. Show de quem? Faz um ano que eu comprei um ingresso para levar minha filha no show de um Harry Styles. Harry Styles vai estar aí. Olha, ele é muito legal. É muito bom. Vem assistir. É nessa segunda? É na terça. Eu comprei isso em janeiro. Pensa que eu comprei isso em janeiro. E sábado? E sábado? Vocês podem? Sábado? Posso, sábado, mas também pode ser no dia do jogo. Eu não vejo o jogo, se a turma toda aí não Eu também não assistir. vejo, eu também não. Pode Eu ser no posso dia do Também jogo. não vejo o jogo, não, Leila. Gente, acho que assim, vamos fazer uma enquete, porque é melhor do que a gente decidir por É. Eu Esse esqueci, jogo. gente, desculpa. Só que tem- Agora que eu vi, que eu esqueci. É assim, ela quer chegar cedo, ela quer ficar na fila cedo. Imagina eu na fila cedo, no show de rock adolescente. Vai gostar, Leila. É legal ele. Tá bom. A cara da Leila, tipo, ops, não gosto disso aí, não. Eu já ouço isso todo dia em casa. Pera. Não, mas assim, a gente... os filhos... o Ô, quadro- Leila, eu fico na fila para você, viu? Eu fico na fila para você com ela, relaxa. Ótimo, tá bom. Eu me divirto. Muito bem. Assiste o show também, vai ser maravilhoso. E assim, adolescente, ela faz 15 anos no sábado. Olha, Adolescinha. Meu filho também Adolescinha faz tem que gostar 15. mesmo, velho. Segunda tem jogo também, Jamil. A tua filha faz 15 no sábado também? Meu filho faz 15 anos sábado, dia 3 agora. Minha filha também. Olha, tivemos Coincidência. Dia 3 de dezembro ele faz. Em que hospital? Santa Joana. Show, é isso? Minha filha mais velha nasceu no Santa Joana. Olha só, legal. ô Eu Leila, fui fazer curso no Santa Joana. Gente, assim, complicou aqui, ó. Eu botei enquete lá sem saber dessas Eu coisas. esqueci. Mas sexta tem o jogo, segunda, o Brasil passando em primeiro deve acontecer, também tem outro jogo, e terça tem show. fica na segunda. Coloca já Ainda todo bem mundo que- erguendo o dedo aí. Segunda. Graças a Deus que Que terça jogo? nem ia poder ir. Segunda e deixa o jogo para lá. Ok. Eu não. Eu vou deixar ali eu vou deixar ali na enquete, tá bom? Ou então a gente se reúne no sábado. Ou pula essa aula, né? Que pula essa aula? Não, pula sim, joga para a próxima, porque vai ter na terça, na quarta tem outra aula. Tá, pode Vai ser. ter jogo até o dia 18, o Brasil vai até a final, gente. Vamos fazer segunda mesmo. Gente, é. a vida ganha. Vamos cuidar da nossa cabeça, que a gente ganha mais. Se olhe lá na enquete, a gente vai respeitar a maioria, tá bom? A gente vai respeitar a maioria.
Tá, mas Só aí. que terça-feira realmente esqueci desse bendito show. Quem estava indo com ela era a minha irmã. Esses convites foram comprados para ela e para a tia irem. E a minha irmã... Em fevereiro. Em janeiro. Janeiro. Foi em janeiro. E essa semana minha irmã falou, deu ruim, eu não vou poder ir no show, porque eu tive um problema no trabalho, você vai ter que ir. Eu falei, uhul, que legal, maravilha, vamos embora. Força. 15 anos no sábado. No Allianz Parque. No Allianz Parque. Deve ser ótimo. Vem, Gil. Boa sorte para você. Olha, eu ia com ela com certeza. Eu nem sabia que ele estava vindo ao Brasil. Mas é, né, Mas a pessoa assim, que não adianta vir, ó, Gil, porque vai pagar caro no ingresso, porque a gente comprou o ingresso, assim, Não. abril a gente comprou na mesma hora, porque esgotou em 15 minutos, 10 Mas minutos. foi uma baba Absurdo, de caro. isso em janeiro. Foi caro pra caramba isso em janeiro. É tipo o Coldplay. E aí ela me faz assistir os filmes dele, ouvir as músicas dele. É tipo Tiete. Na minha época era Tietagem. Vai ter que fazer festa de 15 anos. Olha, Você já gravou alguma música, Leila? Você já gravou alguma música? Imagina. Eu Já sou sabe de tudo? do violão, eu sou do mantra, eu sou do... Tem uma música legal dele. Pelo menos uma. É, Vou mandar no grupo o clipe dele, que é o que faz sucesso. Essa é legal, essa Leila, música. você tem que agradecer por não ser o BTS, porque eu vou te falar, BTS eu estou ouvindo desde o começo do ano, é um inferno na minha vida. Quem é? Aquelas músicas coreanas, BTS, lá, BTS da vida. não, ela não curte, não curte isso. Amém, que ela não curte isso aí, viu? Vou te falar, 15 anos, as minhas ficam dançando, tudo vai falar que você está no high school agora, não sabia disso. Você vai gostar do show do Harry Styles, que ele é bom. Tem que agradecer que não é o tal do BTS, é o tal do EXO. Eu nem sei o que é EXO nesse negócio. É o Hexa do Brasil. O Brasil é Hexa ou é Hexa, gente? Não, vocês não têm noção, eles fazem uns negócios que só Deus, viu? Eu já falei pro meu filho, você já tá vendo exemplo para não fazer esse negócio aí, né? Tá ligado? Vou colocar um Iron Maiden. Falando em aniversário, Amanda fez aniversário segunda-feira. Parabéns, Amanda. Muitas felicidades, muitas bênçãos para você e para o seu Valeu. Parabéns para o teu filhote, Angélica. 15 aninhos, eu sei a barra que é. A sua também, para tua menina também. Parabéns. Obrigada. Jamile, preciso falar com você. Depois, por favor, se você puder, me liga. Que mais? Acho que só. Foto. Fotos. 1, 2, 3. Ih, Patrícia, liga a câmera, Patrícia. Só você. Patrícia, você é ridículo. Aí, vai. X. Aí. Boa. Muito bem. Gente, o fundo da minha câmera não esqueci. Me chamaram. Cadê os episódios de vocês? Eu preciso dos episódios. Preciso ler vou mandar. histórias. Cadê essas histórias? Ô, Leila, você falando de show, você me remeteu a uma aposta que eu perdi. Assisti show do Iron Maiden no Morumbi, minha filha. Quando eu estava na fila, o cara, você não está em show errado, não, moça? Falei, tô. O Araquém foi assistir o show do Metallica. Fui, mês passado, mês retrasado aí. Adora rock and roll. O Iron Maiden é top, meu. Nossa. Eu também vi Iron Maiden. Eu também, com meus filhos. Eu sou do mantra, gente. Eu sou zen. Vocês querem... Assim, o meu negócio é um violão, é uma coisa gostosinha. Eu gosto também, não tem problema. Eu vou do sertanejo ao Metallica sem problema nenhum. Essa gritaria... Também, concordo com o Araquém. Tem nada a ver esse negócio de ficar com bichinho de ouvir música, não. Essa coisa de gritar no meu ouvido... Eu gosto de música boa. Boa, eu tô dentro. Ô, Amanda, o Morumbi lotado de nego cabeludo, fumando maconha, os tabuleiros pulando assim, ô, louco, hein? Eu ia rir o dia inteiro, filha. Isso aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Bora.
Bora, tá bom. Beijo. Bora, bora descansar, gente. Beijo. Cadê o Leandro? Não faz plano difícil. O Leandro está resolvendo uns negócios aqui dele lá do jogo lá Tá bom, da gente. escola. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite, tchau, tchau.